graça do Senhor Jesus os abençoe a todos os irmãos nesta noite de domingo 4 de agosto de 2019. Deus os abençoe. O livro de São Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20, eu quero dar continuidade à mensagem de ontem, lá em Citrolândia. Marcelo, baixa só um pouquinho, tá dando microfone, só um pouquinho mesmo. Aleluia, Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero saudar, cumprimentar todos os nossos irmãos ouvintes que estão nos acompanhando através do site e através do aplicativo. Na FM não foi possível, fiz várias tentativas aqui para entrar direto através do acesso remoto no computador da rádio, mas parece que a internet lá está muito lenta, não está reconhecendo. Então, somente através do site e do aplicativo nós estamos transmitindo nesta noite. Livro de São Mateus, capítulo 7, que Deus abençoe nossos irmãos ouvintes que estão nos ouvindo. Por enquanto, a FM está fora do ar, porque não pode ter dois streams de áudio ao mesmo tempo. Livro de São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Pelos frutos se conhece a árvore. É a mensagem desta noite. Lembrando aos irmãos que domingo que vem, dia 11, é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Domingo que vem é a Santa Ceia. Dia 9, a sexta, a Santa Ceia em Vespasiano. Dia 10, no sábado, em Birité. E dia 11, aqui no Tabernáculo, às 18 horas. Amém? O livro de São Mateus, capítulo 7, verso 15. Leiamos. Os irmãos acharam? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mesmo livro de São Mateus, capítulo 12, versículo 33. Aleluia. Versículo 33. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando conosco pela internet lá de Pará de Minas, Florestal, Vespasiano. Deus abençoe. Alguns irmãos que já estão comunicou comigo antes do culto. Mateus 12, verso 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Vamos fechar seus olhos? Senhor Deus, aqui temos uma porção da tua palavra. Nada podemos contra a palavra, a não ser pela palavra. Somos colocados aqui, Senhor Deus, com
com um propósito, cada um de nós, e devemos servir esse propósito. Ajuda-nos, ó Pai querido, a entender, não com o nosso próprio entendimento, mas com o entendimento que o Senhor dá, abrindo nosso coração, abrindo nosso entendimento para compreender as coisas do Senhor. Senhor, ajuda-nos mais uma vez, perdoe nossas falhas e nossas fraquezas, cura, Senhor, os enfermos, liberta, Senhor, os oprimidos, tira toda a aflição. O Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nós estamos aqui porque o Senhor venceu. E o Senhor disse que nós também venceríamos. Como eu venci, vós também vencereis. O Senhor disse isso e nós cremos de todo o coração. Porque estamos numa grande batalha. Uma batalha, Senhor Deus, em que só os vencedores, somente aqueles que vestem a armadura, que sabem vestir toda a armadura de Deus, nessa batalha, que sabem manejar bem a espada do Espírito, que sabem se defender através do escudo da fé. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Abençoa o mais novo, o mais velho aqui nessa noite. Que a graça do Senhor venha nos sustentar, como sempre o Senhor tem sustentado. Abençoando-nos, ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Muito bem, podeis vos assentar. Glória a Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. Todos nós sabemos, aqueles que conhecem e têm assim uma constante leitura da mensagem do irmão Branham, já se deparou com muitas coisas que antes não conhecia, que antes não entendia, como no caso, nós agora, muitas delas compreendemos. Se nós dissermos que compreendemos tudo, somos um pouco egoístas, mas estamos caminhando. Até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Até aqui o que eu preciso compreender, o que eu preciso entender, para ir no arrebatamento eu tenho aprendido. Se Deus tem que revelar mais alguma coisa, dar a nós a entender mais alguma coisa, que seja relevante para a nossa transformação, para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento espiritual, creio que Deus dará. Porque mesmo aqueles que são sinceros, mas que estão tentando descobrir algo, tentando entender algo, não para alimentar um ego, não para alimentar um desejo de conhecimento, mas diz o irmão Branham que todo aquele homem e mulher que é sincero diante de Deus, e ele está tentando compreender algo, como diz Paulo, se falta alguma coisa para nós entendermos, Deus nos revelará. Amém? Amém? Isto é, se é necessário que você tenha aquilo. Por isso que às vezes tem muitos pregadores que perdem muito tempo com assuntos que não vai trazer nenhuma edificação, que não vai trazer de forma alguma nenhum aproveitamento, nenhum crescimento espiritual. Como entrar, por exemplo, em assuntos milênio, pós-milênio, né? Falar como serão as taças, como serão as pragas, quais serão as medidas da cidade santa, e assim por diante. Claro que tudo isso é bom, né? Isso é ótimo, isso apenas faz com que nós tenhamos um pouquinho a mais de conhecimento pela revelação que já nos foi dada através do profeta. Mas o que importa exatamente é aquela porção para aquele momento que a igreja necessita
para ser arrebatada. Amém? A igreja, ela vive da porção que foi revelada para aquele momento. Quando nós encontramos o irmão Branham dizendo a mensagem que a fé para o rapto está nas mensagens, isso quer dizer que a mensagem que se abriu para nós nessa última era, por meio de um profeta, é o bastante, já é o essencial para nós transformarmos aqui. Porque, na verdade, a mensagem ela é enviada para uma determinada era e 3 classes de crentes se apoderam dela. Toda vez que Deus envia uma mensagem, existe um grupo que a recebe e esse grupo subdivide em 3 classes. Todo esse grupo é dividido em 3 classes. Existe a classe dos manufaturados, existe a classe dos crentes e existe as classes dos incrédulos. Então, toda vez que Deus envia uma porção da palavra, manifesta uma porção da Escritura para cada era, esta Escritura, no seu exato momento de cumprimento, principalmente quando ela é endossada com poderes e manifestações e maravilhas, como no caso foi o ministério de William Branham, porque os sinais atraem muitas pessoas, os sinais sobrenaturais atraem multidões, e com esses sinais atraem os manufaturados, atraem os crentes e atraem os incrédulos. Todos são atraídos pela luz. E, no entanto, a mensagem, ela se encarrega de revelar quem é o incrédulo, ela se encarrega de revelar quem é o manufaturado, e ela se encarrega de revelar quem é o crente. A própria mensagem faz isso. A própria mensagem. Se você observar no ministério de Jesus Cristo, ele não mandou ninguém embora, a não ser quando ele se referiu aos discípulos. Quando os 70 tinham ido embora, aquela outra multidão tinha ido embora, e ele se referiu aos discípulos, que um no meio deles ainda era o diabo. E diz: não querem vocês também? Mas mesmo assim ele não estava mandando embora, porque Jesus nunca manda alguém embora. A própria palavra que a pessoa ouve não compreendendo se encarrega de fazê-lo embora. Quem está entendendo, irmãos? A própria palavra encarrega de mandá-lo embora. Por isso que a palavra, sendo luz, quando chega nas trevas, ela revela na verdade que tipo de semente está ali debaixo. Então a própria palavra se encarrega de fazer com que o manufaturado saia, fazer com que o crente fica e fazer com que o incrédulo vá embora. Então a própria palavra se encarrega disso. Jesus em momento algum mandou as pessoas embora. Sai daqui, vai embora, não congrega mais aqui, vai embora da igreja. Ele nunca falou isso. A própria palavra se encarrega disso. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porque às vezes uma pessoa vem ouvir a palavra, e quando ele ouve aquela palavra, não é o tipo certo não é o tipo certo de terreno. Às vezes aquela pessoa tem um solo pedregoso, às vezes aquela pessoa tem um solo envolvido com muitos espinhos, às vezes aquela pessoa é uma pessoa que está o tempo todo à beira do caminho. Mas existe aquela pessoa que tem um terreno fértil, um terreno fortificado, um solo fértil, um solo que pode receber a palavra e assim a semente nascer e produzir os bons frutos. Amém, irmão? Então é assim. Então se eu estou até hoje na mensagem, é pela graça de Deus. É óbvio que já ouvi coisas, já vi coisas e já enfrentei coisas. E tudo que eu ouvi, vi e enfrentei, ainda permaneço crendo na mensagem na hora. Agora, dependendo da semente que foi semeada,
o que você ouve, aquilo já é o bastante para você ir embora. Dependendo do que você vê na igreja, aquilo já é o bastante para você. Aquilo não é para mim. Dependendo do que você passa, não é para mim. Isso depende do solo, depende de onde a semente de Deus caiu. Quem está entendendo, irmãos? E eu espero que cada um dessa noite seja o solo fértil, seja a terra boa, que não dê somente 30 e nem 60, mas que dê 100, 100, 100 sempre. Amém, irmão? Então, vejam bem, por isso que existem muitos pregadores que perdem muito tempo com muitas coisas. Evidentemente que Deus, Ele dá o alimento certo para o momento certo. Às vezes, tem pessoas que saem de casa e nem sabem o que vai ouvir, nem sabem o que vai presenciar. Não sabe o que vai encontrar pelo caminho, não sabe qual será o rumo daquele culto, não sabe qual será a linha daquela pregação, e não sabe em que rumo vai tomar a pregação. De qualquer forma, o profeta irmão Branham diz e ensina que todos aqueles que vão à igreja para adorar a Deus e ouvir um bom sermão e uma boa palavra, devem estar sempre orando no Espírito para Deus abençoar o pregador. Quem está entendendo? Para abençoar o pregador. E no entanto, o profeta irmão Branham disse que aqueles que estão em propósito de adorar a Deus, aquelas pessoas que estão no espírito do propósito de adorar a Deus, o profeta disse que Deus se encarrega de abençoar essas pessoas. Nem todos aqueles que vêm no culto, mesmo ouvindo a mesma mensagem, mesmo cantando, mesmo sendo participantes, nem todos que vêm no culto são todos que são abençoados. Somente alguns que estão na atmosfera do Espírito e no propósito de adoração é que vão embora para casa justificados na presença de Deus. Estão entendendo, irmãos? Vejam bem, isso depende muito do estado de espírito, de culto, de adoração da pessoa. Isso depende muito. Por isso que existem pessoas que, diz o irmão Branham, que quando ele vem para um culto, e às vezes por algum motivo, por alguma maneira, desprovida, falta de vigilância, falta de percepção, às vezes por uma má condução na igreja ou na casa de Deus, ele a si próprio quebra a si mesmo a ordem de culto, e assim diz o irmão Branham que ele perde todo o culto que ele está presenciando naquele momento e ainda vai perder o próximo culto. Isso é irmão Branham que explica e ensina na mensagem a ordem da igreja. Quem está entendendo, irmãos? Irmão Branham. Então vejam bem, quando nós viemos ao culto, por exemplo, quando nós vemos o culto, quem realmente será abençoado naquela noite? Quem realmente, qual dos irmãos e qual das irmãs irá ser abençoado naquela noite? Para começar, aquele que chega na igreja. Como ele chega? De que maneira ele chega? De como ele se conduz? De como ele se comporta? É aquele irmão que chega na igreja que vai ser abençoado? É aquele irmão que chega, Deus te abençoe e tal, e fica mexendo no celular e fica conversando na porta da igreja? Não vai ser esse irmão. É aquele irmão que vem e como Deus te abençoe, vem aqui na frente, faz a sua oração, depois volta, fica na porta lá, olhando para cima e para baixo, não sei o que, parece que está esperando alguém? Não vai ser esse tipo de irmão que vai ser abençoado. Para começar, é a nossa atitude. O profeta ensina na mensagem em ordem da igreja. Quando você vem para adorar, quando você vem para adorar a Deus, para servir a Deus, lembre-se, diz o irmão Branham, é você e Deus, é entre você e Deus. Diz o irmão Branham, você vem. E ele disse, quando as portas do tabernáculo estão abertas, você vem no dia de culto de adoração, você vem até o altar. Eu não vou cansar de falar isso até o dia que eu morrer. Até o dia que eu vou transformado ou morrer. Vou continuar falando da mesma terra. Aí você fala assim, mas pastor, qual é a importância disso? A importância disso é que, se mantendo-nos na atitude de espírito, de adoração ao culto, nós temos muito
de receber na palavra de Deus. Qual é o irmão, qual é a irmã que vai ser abençoada? É aquela que vai ficar levantando toda hora, sem necessidade alguma para ir no banheiro, para beber água? Não vai ser esse. Para começar, não faz nenhum sacrifício, não faz nenhum sacrifício para a sede que tem. Qual vai ser o irmão que vai ser abençoado? Que tipo de irmão será aquele abençoado? Que irmão será abençoado? Qual a irmã que vai ser abençoada? No momento em que o pastor está orando, está de olho aberto? Não vai ser isso. No momento em que o pastor está pregando, está lendo alguma coisa, está lendo a Bíblia, está lendo a mensagem, o pastor não pediu para ler. Quem é que vai ser abençoado? É aquele que fica fazendo gracinha para a criança? Quem é que vai ser abençoado? Então, a nossa projeção no culto depende muito de nós. Depende muito de nós. Nós temos ali um aviso ali. Ao entrar, por favor, desligue os celulares. Evidentemente que tem alguns irmãos que filmam aquele momento em que aquele irmão está cantando, aquela irmã está cantando, e isso é bom que nós colocamos no grupo, e outras pessoas vão participar, vão ver aquilo mais. Tudo bem. Mas fora disso, não. Fora disso, coisista nenhuma. Os irmãos entenderam, irmãos? E isso prejudica o Espírito Santo. Então, vejam bem que nós precisamos saber disso, entender disso. Agora, se existem pessoas que vêm para o culto mais cedo e fica sentado, esperando 25 minutos, 30 minutos para o culto começar, e ele pensa que é tedioso, é um tédio ficar assim, e ele fica inquieto, e fica um pouco ocioso, e fica para lá e vai para cá, é melhor chegar na hora. Aí você pega o culto em andamento. Porque se você vem para o culto e ficar sentado no culto e não consegue ouvir a voz de Deus, outra coisa que eu quero dizer, nós colocamos sempre a voz de Deus para falar conosco antes que o culto comece, que é a voz do profeta. A voz do profeta é a voz de Deus. Então, quando Deus estiver falando aqui, deve ter-se uma necessidade muito grande para falar alguma coisa. Uma necessidade minha, uma necessidade do irmão que toca, uma necessidade do diácono. Deve ter uma necessidade muito grande, porque tem que ter um respeito mútuo e máximo quando Deus estiver falando aqui. Porque no momento em que eu dou play na mensagem de William Marlon Branham, não é o William Branham que está falando mais, é Deus que está falando. É Deus que está falando. E aí eu fico prestando atenção ali no escritório. Deus está falando, e tem irmão levantando lá na porta, conversando, não sei o que, e vai conversar com um, conversa com o outro, sai para fora. Isso é uma falta de respeito. Não é qualquer pessoa que está falando, não é o pastor Vanderlei, mesmo assim tinha que ter respeito. Não é o Joaquim Gonçalves, não é José Brana, nem Billy Paul, é o William Marion Brana, é o sétimo anjo, é o mensageiro de Apocalipse 10:7, é Malaquias capítulo 4. O profeta irmão Brana disse: não se preocupe comigo, não foi a minha voz, é a voz dele que vocês estão ouvindo. Não é a voz de um homem. A voz de um homem falhará, mas a de Deus nunca falhará. Amém? Então tem que ter um respeito muito grande quanto a essas coisas. Então, quem vai ser abençoado? Quem será abençoado? Será abençoado aquele que está se esforçando de toda maneira para preservar a si mesmo e a ordem do culto. Amém, irmãos? Amém. É aquele que vai preservar-se a si mesmo e a ordem do culto. Porque sempre digo, o irmão Branham também disse, nem todos que vêm na igreja saem justificados, saem abençoados. Nem todos que aqueles que vêm no culto. Por isso que a própria palavra se encarrega para manifestar o quadro de uma pessoa. Por exemplo, se tiver alguém nesta noite que ficou irritado com o que eu falei, a palavra que eu estou pregando está revelando quem você é. Verdade.
Se o que eu falei aqui nessa noite pôs você ou alguém indiferente ao que eu disse, está revelando o que você é. Está mostrando o que você é. Porque todo eleito, ele bate palma e glorifica e dá amém para a palavra de Deus. Amém? E não tem essa de cara fechada, não tem essa de pedir escusas para o pastor, não tem esse negócio, mas pastor, não tem esse mas. Não existe mas para Deus. Não existe mas para Deus. Nosso argumento é falho, o argumento de Deus é eterno. Por isso que nós temos que estar sempre preservando esse lado, esse momento. É difícil, mas é a pura verdade. A igreja é um lugar perigoso. As pessoas não pensam que é, mas é, diz o irmão Branham. A igreja é o lugar mais perigoso que existe na terra. É um lugar perigoso. Diz o irmão Branham que é um lugar assombroso. É um lugar terrível. Isso por causa do que nós estamos aqui. Porque quando nós viemos aqui, não é mais tratado o corpo, é tratado o homem interno. É a alma que está sendo tratada. Quem está entendendo, irmãos? É a alma que está sendo, nesse momento, sendo pesada. E nós somos pesados aqui por meio da palavra de Deus. Amém. Quem está entendendo? Amém. Nós somos pesados aqui. Portanto, quando Deus se reúne com seus anjos para fazer algo em prol do seu povo, do outro lado da margem também está Satanás. Está Satanás. Por isso que Paulo diz que nós devemos nos preocupar com as coisas que acontecem nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque as potestades do ar, que são espíritos, demônios, todo tipo de enfermidade, as potestades do ar, são essas que nós estamos lutando agora. Amém, irmãos? Amém. Mas você deve estar todo revestido da armadura de Deus para saber lutar. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo? Por isso que o profeta diz: você quando vem deve ter olhos somente para cá. Se você vem para cá, deve ter ouvidos somente para cá. Fique com o seu único objetivo, os seus sentidos centralizados no Calvário. Amém, irmão? Porque quando isso acontece, você está sendo abençoado. Por isso que muitas pessoas, quando vêm para a igreja, na mensagem Espíritos Sedutores, na série Demonologia que o irmão Branham pregou, existem muitas pessoas que saem do culto perturbado e não sabem. Saem do culto perturbado, saem do culto um pouco incrédulo, saem do culto um pouco chateado, saem do culto um pouco assim, sabe, com coisa que ele perdeu algo, com coisa que algo não se definiu e nem se completou. Isso depende do estado também de espírito da pessoa. O profeta irmão Branham disse que um bom culto, para ser abençoado, deve ter primeiro uma apresentação, deve ter uma preparação primeiro. Quem entender, irmãos? Às vezes nós não temos suporte para isso, por causa do dia a dia, do trabalho, por causa dos afazeres de casa, por causa do tanque que está cheio de roupa, da pia que está cheia de prato para lavar, dos afazeres do serviço, da empresa, do trabalho. São talvez muita coisa para fazer, estudar e tudo mais, e não existe aquele tempo de preparo. Mas não é culpa de Deus por causa das nossas mazelas, é a nossa culpa por causa disso. Não é culpa de Deus por causa das nossas mazelas. Deus deixou bem claro: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Amém, amém, irmão? Não é Ele chegando a nós e nós chegando a Ele depois. Não, é nós chegando a Ele primeiro. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Os irmãos estão entendendo? Então é necessário um investimento, diz o irmão Branham na mensagem Os Investimentos. Deve haver um investimento no culto, deve haver um investimento na preparação, deve haver um investimento. Então observe bem que a palavra de Deus, ela é luz para iluminar o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Você crê nisso, irmãos? Amém. O que a luz fala? A luz, ela mostra duas coisas. Por exemplo,
A luz, quando ela é acesa, ela revela tudo que está ao redor. Tudo que está ao redor, a luz revela. Se você, por exemplo, deixou um quarto, um quartinho ali com ferramenta, com um monte de coisa, e tem muito tempo que você não entrou lá, tem muito tempo que você não entra, e você sabe, eu não sei em que canto a enxada está, eu não sei em que canto o enxadão está, eu não sei em que canto a tesoura de cortar está, eu não sei em que canto um carrinho de mão está, e você chegou à noite, mas liga a lâmpada, liga a luz, e a luz revela onde elas estão, amém, irmãos? Mas o profeta disse que nem somente isso, a luz também expulsa todos os bichos noturnos. A luz espanta a barata, amém, irmãos? Esses bichos não suportam a luz. Esses animais peçonhentos, as baratas, essas coisas tudo, que odeiam a luz, eles não aguentam a luz, elas se escondem. Então, quando a palavra de Deus é revelada, ela revela outra coisa que está dentro de nós. Por isso que Deus, quando criou o mundo, fez os céus e a terra, colocou toda a sementeira em cima da terra. Já tinha a água sobre elas, diz o Mombrana. Todas as sementes estavam debaixo da água. E quando a água secou-se, a semente saiu para fora. Diz o profeta, quando a luz veio, a luz bateu na semente e revelou cada semente que tinha dentro dela e o seu potencial. Cada semente dê segundo a sua própria espécie. Amém, irmãos? Assim também é a igreja, assim também é as pessoas. Nós somos lançados aqui no mundo, viemos no mundo para um propósito, viemos no mundo para desenvolver um propósito de Deus. Viemos no mundo para cumprir um propósito de Deus, para seu louvor e glória e beneplácito pela qual Ele propôs em si mesmo, disse Paulo. Amém, irmãos? Quando Paulo escreveu aos Romanos capítulo 9, ele disse que ele fez todas essas coisas, vasos para honra, vasos para desonra, uns para manifestar a sua ira e outros para manifestar a sua misericórdia, mas tudo isso ele fez para seu louvor e sua glória. Amém, irmão? Então o que isso acontece? O que isso faz? Isso faz com que a própria palavra, quando bate, quando vem na alma do indivíduo, revela o breu que esconde ali dentro, revela tudo que está ali dentro. Tudo. Assim é a palavra de Deus quando ela é pregada. O profeta irmão Branham disse o seguinte em um determinado sermão que ele pregou. Ele disse, vocês não conseguem ver o que eu vejo, mas à medida que eu vou pregando aqui em cima do púlpito da plataforma, eu vejo pessoas, nem sabem e nem sentem, mas eu vejo espíritos, demônios que estão nessas pessoas indo embora por não suportar a luz da palavra de Deus. Então, quando a luz bate em um determinado lugar, num breu, onde está escondendo baratas, onde está escondendo ratos, onde está escondendo bichos que odeiam a luz, quando a luz bate, eles têm que sair dali. E quando a palavra de Deus, que é a justiça, bate em nossa alma, e todas as obras infrutuosas da carne, que são trevas, quando aquelas obras é atingida para a verdadeira luz, elas correm, saltam, vão embora, e nós somos libertados pela palavra, vindo pelo conhecimento da verdade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertando, liberta nós a cada dia, a cada momento, a cada noite. Por isso que Deus espera o bom fruto em sua estação própria. Às vezes as pessoas pensam que um determinado sermão e uma boa pregação, a pessoa já vai embora, já libertada de tudo. Não, às vezes é 1, 2, 3, 4, 5. Tem 22 anos que eu estou sendo liberto da mão do Senhor. Nós somos libertados a cada momento, amém, irmãos? A cada instante nós somos libertados. A palavra vem e conserta uma coisa aqui, a palavra vem e apara isso aqui, a palavra vem e equilibra isso aqui, a palavra vem e cerca aqui, a palavra vem e fecha aqui, abre aqui, a palavra de Deus vem cercando tudo, amém, irmão? Porque aquele que começou
começou a boa obra está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Então observe bem que a própria palavra faz isso. Vamos pegar um fato importante bíblico que aconteceu. Você pega, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo teve fome? Teve. E ele era o próprio pão. Jesus teve sede? Teve. E ele era a própria água. Ele teve sede e teve fome. Situações básicas do dia a dia do homem. Mas era quase meio-dia, no mesmo horário que os homens também comem. E Jesus estava indo com os seus discípulos a um determinado lugar. E passando em frente, viu um pé de figueira. Um pé de figueira. Jesus é Deus, Jesus era Deus, Jesus é Deus. Ele sabia exatamente o que estava procurando. Nós é que às vezes não sabemos, mas Deus sabe o que está procurando. E ele procurou o que naquele pé de figueira? Procurou o quê? Procurou frutos. Procurou filho. Ele estava com fome. Ele queria então matar a fome. E ele procurou fruto. Alguém poderia dizer: Senhor, por que o Senhor pegou pesado com o pé de figo? Por que o Senhor pegou pesado com o pé de figo? Às vezes tem pessoas que pensam assim, né? O pastor Vanderlei pega pesado, o pastor Vanderlei às vezes pega muito duro. Por que essas perguntas? Por que existem essas perguntas? Né? Por que se bate tanto no ouro para tirar dele o melhor? Por que deve bater tanto na terra e sovar tanto a água para poder tirar o ouro? Alguém poderia ter dito: mas Senhor, o Senhor pegou pesado com o pé de figo. Para começar, Senhor, nem é tempo de figo. Nem é tempo de dar figo. E como é que o Senhor procura uma fruta num pé de árvore que não é tempo de dar fruta? Mas Ele é Deus, amém, irmãos? Ele não precisa dar explicação para ninguém. Ele não precisa dar explicação para ninguém. Eu já vi pessoas assim, eu dizer assim: mas engraçado, fulano de tal, pastor tal, aquela irmã é uma pessoa tão boa, tão sincera, deveria vir para a mensagem. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Fulano de tal é uma pessoa tão ótima, sincera, uma pessoa de oração, deveria tanto crer nessa mensagem, deveria tanto aceitar essa mensagem. Não é assim que funciona. Deus só vai na árvore que tem fruto, amém, irmãos? Deus só vai na árvore que tem fruto. E se naquela árvore que ele veio, a árvore representa a pessoa na Bíblia representa a árvore. E se naquela árvore que foi semeada, porque a árvore, antes de ser uma árvore, ela é uma semente, e depois que ela possa dar fruto, tem que ser uma árvore primeiro. E Deus não podia de forma alguma vir numa árvore que tinha sido lanceada se não tiver um fruto nela. Deus não podia dar para nós essa revelação, essa palavra, se nós não tivesse nenhum fruto para crer que Deus enviou um profeta. Amém, irmão? Sim, a Bíblia diz que nós fomos plantados junto a ribeiro de água. Você pega em Salmo 1: e será como árvores plantadas junto a ribeiros, plural, de água, singular, porque não existe mais de uma água. Lê na sua Bíblia quando chegar em casa: e será como uma árvore plantada junto a ribeiros, plural, de água, porque existe somente uma água, e dará o seu fruto na estação própria. E Jesus enviou a sua semente em cada era, porque o campo é as eras, o campo é o mundo, e a semente é a sua palavra. Quem está entendendo, irmãos? E ele enviou essa mensagem. E se você aceitou Malaquias 4, 5, 6, aceitou Apocalipse 10, 7, aceitou Mateus 17, 11, você deu o fruto que Jesus Cristo esperava. Amém, irmão? Você deu o fruto que Jesus esperava. Mas se alguém diz: eu não creio nisso, também esse era o fruto que ele esperava também. Eu não aceito isso, eu não creio nisso, eu não creio nisso, eu não aceito isso. Também isso era o fruto que Jesus Cristo esperava. Verdade. Mas aquela semente que recebeu a palavra e disse: eu creio nisso, eu entendo isso, eu compreendi isso. Quando você recebe o que Deus envia, era isso, era esse fruto que Deus esperava naquela estação, naquela era. Amém, irmãos? Por isso que o profeta pregou a mensagem intitulada: a
árvore noiva. Amém? Uma árvore. Mas vocês sabem também que existem muitas árvores que não dão fruto. Pode dar uma boa sombra, como eu falei ontem. Pode-se amarrar um jegue, um cavalo nela. Serve para amarrar um cavalo, serve para amarrar um jegue, serve para dar uma boa sombra. E você vai ver, passa ano e entra ano e nunca dá fruto, porque ela não foi planejada, não foi predestinada para dar fruto. Ela é estéril quanto ao fruto, não é estéril quanto à sombra, não é estéril contra as folhas. Assim também disse Jesus para Eva. Ele disse: Eva, você é mulher. Mulher representa a igreja. E a mulher é um tipo da igreja que deve dar fruto. Deve ser uma árvore frutífera. Quem está entendendo, irmãos? Mas existem mulheres que não dão luz, não produz filhos, porque são estéreis. Elas podem sentir, pode ter sensação com o marido, sensação com o outro homem, pode sentir todas as sensações de uma mulher normal, mas nunca dar à luz a um fruto, porque é estéril. Assim também existem muitas igrejas boas por aí, existem muitas igrejas pentecostais por aí, ortodoxas e assim por diante, são estéreis, não dão filhos para Deus. O batista gera batista, metodista gera metodista, pentecostal gera pentecostal, mas um filho de Deus é gerado pela palavra de Deus. Amém, irmão? E ele não é estéril, ele dá fruto, porque crê naquilo que Deus falou, crê naquilo que Deus prometeu. Você envia a palavra para uma determinada denominação, e então ela diz: nós não cremos nisso, nós não cremos nisso, nós não cremos nisso, nós não cremos nisso. Ou seja, muito bem, você é uma árvore, não pode de forma alguma dar fruto algum, porém dá sombra, aquela coisa toda, pode amarrar um burro aí, pode amarrar um cavalo, pode amarrar um jegue, mas não dá fruto nenhum. Mas deixa a palavra ir para outro tipo de fruto, deixa a palavra, que é a semente, cair na alma de um eleito. Ela vai dizer: não, eu creio nos profetas, eu creio na Bíblia, eu creio nos apóstolos, eu creio no batismo. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Sim, sim. A noiva do Senhor Jesus Cristo não é uma denominação estéril. A noiva do Senhor Jesus Cristo é uma mulher que produz frutos. Ela é uma árvore frutífica. Amém, irmãos? Sim. A mensagem é a única mensagem no mundo que tem poder para transformar um filho e uma filha de Deus para arrebatamento. Para arrebatamento. Existem muitas denominações que têm capacidade de tirar um homem do mundo e dar para ele boas regras de como viver na terra, mas não tem poder suficiente para a transformação. Por quê? Porque a fé para o rapto está nas mensagens. Amém, irmãos? Amém. A fé para o rapto não está em nenhuma denominação. A fé para o rapto está nas mensagens, diz o profeta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Compreende o que eu estou dizendo? Amém. O fato de uma mula e um burro puxar a carroça não é o fato também do cavalo trazer. Porque o cavalo foi feito para ser montado. Mas ele pode muito bem carregar uma carroça. É só ensinar ele. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Eu disse uma parábola aqui para os irmãos compreenderem. Tem que ser espiritual para compreender isso. Observe o que eu estou querendo dizer. Jesus veio para os que eram seus, e os seus o quê? Rejeitaram. Eles tinham o quê? Eles eram aqueles que tinham a verdadeira enxerto. Eles não foram enxertados como nós somos. Eles já tinham nascido na própria árvore. Eles tinham a própria árvore neles. Nós é que fomos enxertados. Nós não sabíamos servir a Deus e nem como chegar a Ele. Mas Jesus Cristo, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, nos fez filhos e filhas de Deus pelo poder de Deus. E nós somos muito mais abençoados do que os próprios judeus. Porque os judeus são servos e nós somos filhos de Deus. Os judeus rejeitaram o batismo do Espírito Santo para nascer de novo, e nós não. Os judeus rejeitaram o batismo do Espírito Santo para nascer de novo, e nós aceitamos.
Amém? Eles são servos, continuam sendo servos, e no final das contas, só 144 mil é que vão servir a Deus e vão servir a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito mais importantes do que os judeus e muito mais importantes do que um anjo. Sabia disso? Amém. Você sabia que nós somos mais importantes do que um anjo? Amém. Amém, irmão? Vejam bem, nós somos muito mais importantes do que um anjo. Glória a Deus. Um anjo. O anjo, ele é apenas um ser criado para Deus, para servir. O anjo é apenas um ser criativo de Deus. Um anjo nunca vai saber o que é sofrer, nunca vai saber o que é uma experiência, nunca vai saber o que é amor de Deus. Eles não precisam passar por esse processo. É verdade. Mas Deus não nos chama de servos. E Ele não chama nenhum anjo de filho. Só a nós que Ele chama de filho. Amém, irmão? Só a nós que Ele chama de filho. E a Bíblia diz que quando nós estivermos na Nova Jerusalém, os anjos vão nos assistir, diz a Bíblia. Amém? Amém, irmão? Você pode glorificar a Deus? Então bate palmas para o Senhor. E aí, com tudo isso que você diz, com tudo isso que você afirma e confirma, que pessoas devemos ser? Que razão tem da pessoa se esfriar? Que razão tem para a pessoa abandonar a igreja? Que razão tem para a pessoa ficar em casa e não vir no culto? Que razão tem para a pessoa fazer da ceia uma refeição? Que razão tem da pessoa ficar olhando o tempo? Não está frio, eu não vou hoje não. Ah, está muito quente, eu não vou hoje não. Está chovendo, eu não vou hoje não. Eu estou muito cansado, eu não vou hoje não. Tudo bem. César tirou todas as suas forças. Jesus Cristo disse para você vir para te revigorar, te dar força, e você não vem. Eu já falei isso aqui e falo de novo. Ei, César, o tempo dele está acabando. O tempo dele está acabando. César. Ei, César. Mas existe isso. Que tipo de pessoas nós devemos ser? É claro, pastor, o senhor está pedindo nós que sejamos algo difícil de saber e difícil de ser? Não é assim bem não. Você pode muito dar o testemunho daquela velha senhora de cor que deu um dia na igreja. Eu tenho certeza que aceitei Jesus. Eu tenho certeza de que eu creio nessa mensagem. Você tem certeza, irmão? Você tem certeza de que creu nisso, irmão? Há alguma dúvida no seu coração? Porque se tiver, você não está dentro ainda. Não está dentro ainda. O juiz te pega lá fora. Na arca só quem podia entrar quem cria em Noé. Na arca só quem podia entrar e quem cria em Noé. Quem duvidava ficava lá fora. E quem fica duvidando tem que suportar o juízo. Tem que tomar o juízo. Então eu creio de todo o coração. Mas pastor, o seu homem cheio de falhas. Claro, uma coisa eu posso garantir e posso jogar na cara de Satanás: eu não sou o que eu era antes. Amém, irmão? Você também não era. Amém, irmão? Uma coisa eu posso jogar na cara de Satanás: Satanás pode me dizer o que eu sou aqui agora, mas ele não pode dizer o que eu era antes. Aleluia. Uma coisa eu sei, eu não sou o que eu era antes. O diabo vem e diz: mas você é o que precisa ser? Posso dizer para você, Satanás, que ainda não sou o que eu devo ser. Mas eu estou prosseguindo, eu estou caminhando. Satanás diz: eu vou colocar empecilho no seu caminho, eu passo por cima. Vou colocar uma pedra de tropeço. Você vai ver um escândalo da igreja e você vai ficar, pode vir o tropeço, eu estou olhando para Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? O eleito olha para a palavra. Amém, irmão? O eleito está olhando para a palavra. O eleito não está se importando com nada. O eleito não se importa nem com a facada e nem com a espadada do pastor. Nem que o pastor tem que pegar o dedo e colocar na sua cara. Você, irmão, toma vergonha na sua cara. Mas se for um eleito, assim diz o Senhor, é isso que eu preciso. Amém, irmão? O eleito não se importa com
também, num dia de culto, pode ficar muita gente também. Mas ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Você quer, irmão? Você quer ficar aqui, irmão? Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Mas se você sabe que o navio está afundando, é porque tem muita coisa pesada ou tem um buraco que está fazendo afundar. Então é melhor fechar o buraco e jogar tudo aquilo que pesa para fora. Amém, irmão? Diz o irmão Branco: eu não quero nada que me estope, nenhum peso sequer naquela hora. Às vezes o peso não está aqui nas costas, mas o peso está aqui na consciência. Verdade. E aí, irmão? E aí, irmão? Santo Deus! E esse problema aí? E esse problema de casamento e divórcio? Verdade, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem que ser resolvido, não tem? Amém, Jesus. E esse problema aí, rapaz, moça? Você que está gastando muito tempo com aquilo outro. Verdade. Isso tem que ser resolvido. Verdade, Senhor. E você que está aí atrasado com os seus dízimos, roubando na casa de Deus, isso tem que ser resolvido. Verdade, Senhor. E você que está muito tempo sem vir no culto, vem de vez em quando, isso tem que ser resolvido. Porque isso é um furo no barco ou é um peso nas suas costas. Misericórdia, Jesus. E você está afundando e não sabe. Misericórdia, Senhor. Amém? Amém. Então nós estamos aqui para dar o fruto que Deus precisa. Ele precisou do fruto da árvore. Ele olhou para a figueira e não tinha fruto nenhum. Ele olhou para a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Nascia antes. Já deu fruto antes. Às vezes tem irmão que foi bom na igreja, cantava, vinha nos cultos. Já deu fruto antes. Já deu fruto bastante, cantava, não canta mais, fazia parte do ensaio, não ensaia mais, cantava no jovem, não canta mais, ceiava, não ceia mais, lia a Bíblia, mas não lê mais, lia a palavra, mas não lê mais. Dava fruto antes, dava bastante fruto. Jesus nunca disse que a árvore nunca tinha dado fruto. Ele disse: nunca mais dê fruto. Ele sabia que antes tinha dado. Mas nunca mais nasça e dê fruto de ti. Ficou por aquilo mesmo, o poder da palavra. Foram seguir adiante. No dia seguinte eles retornam e passam em frente à árvore que estava seca, lá de cima até a raiz. E os discípulos, admirados, vendo aquilo, disse: veja aquela pessoa. Que pessoa, pastor? É árvore. A árvore representa a pessoa. Veja aquele irmão, olha, ele era tão bom na igreja, ele cantava tão maravilhoso, era tão inspirado, tinha uma unção no cântico, mas olha como é que está na rua, no bar, seco até a raiz. Olha a árvore que ele disse, está seca da copa até as raízes. Eles ficaram admirados com isso. Irmão, o profeta irmão Bona disse: nós viemos na igreja e Deus vem para vindicar a pregação. Deus vem para abençoar o seu povo, mas Ele vem para ver se encontra algum fruto em você para que Ele possa comer. Aleluia. Ele vem e não acha fruto algum em você. Não acha um amém, não acha um glória a Deus, não acha uma santificação, não acha uma consagração, não acha uma leitura, não acha uma oração, não acha nada. Ele fica com fome. Não acha nada, e você é essa árvore que não dá fruto nenhum. Não evangeliza, não prega, não dá testemunho, não entrega um panfleto, não fala para ninguém da mensagem, não dá fruto nenhum. Nós somos árvores para dar fruto. Somos uma árvore frutífera. Olha a parábola. A parábola diz que não é para produzir 30 e nem 60, é para produzir 100. É para produzir 100. Olha a parábola dos talentos. Quem fica com talento e coloca debaixo da cama ou até em terra debaixo, e depois vem o tempo do Senhor para poder prestar contas para aquele que quem rendeu mais e quem não rendeu? Ora, irmão,
Pode chegar na condição da pessoa dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Sabe daquilo que o Senhor me deu? Aquela bênção que o Senhor colocou na minha mão? Não testifiquei, não testemunhei, não falei nada que o Senhor fez na minha vida. Deus disse: você segurou para você? Você segurou o testemunho para você? Enviei a mensagem, você não falou nada para ninguém? Você segurou para você? Senhor, eu escondi o talento, porque eu fiquei com medo de perder. Jesus então diz: mas você é inútil demais, viu? Você é bem inútil. É uma palavra que ninguém quer ouvir. Já pensou alguém? Você é um inútil, mas isso chega a ferver o sangue. Mas você é um inútil. Isso ferve o sangue de qualquer pessoa. Mas Jesus Cristo, na parábola, diz: servo inútil. 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 Não produziu nada. O que eu te dei é para produzir. O que eu te dei é para você colocar em prática. O que eu te dei é para você testificar por aí, dizendo a verdade, dizendo ao povo que Deus enviou o profeta. O que eu te dei é para você dizer que eu que fiz, eu que salvei, eu que curei. E você não produziu nada disso. Aí o irmão Branham diz uma mensagem que aquele talento tira daquela pessoa e é dado para outra. E é dado para outra. O profeta irmão Branham diz na mensagem, está aqui na minha pasta ali: ide e dizei aos meus discípulos. Ou na mensagem, Melquisedeque, grande príncipe rei, ele disse o seguinte: se eu falho em pregar isso, se eu falho em testificar disso, se eu falho em testemunhar disso, Deus colocará alguém no meu lugar para fazer isso. Aí o profeta diz: se você falha em receber isso, crer nisso e manifestar isso adiante para as pessoas, haverá alguém entrando no seu lugar, e aquele seu lugar será tomado por outro. Quem está entendendo, irmão? Vê? Não pense você que nós não somos substituíveis, ou que você não é substituível, insubstituível. Sim, Deus pode muito bem fazer o que Ele quiser com seu poder. Amém, irmão? Deus pode fazer o que quiser com o seu poder, porque Ele é Deus. Os irmãos estão entendendo? Porque Ele é Deus. Então, de certas árvores, você não precisa esperar nada dele. Eu não espero nada daquela irmã não, sabe? Que um chove não molha. Não espero nada daquele irmão não, sabe? Um disse-me-disse, uma noite está quente demais, outra noite está frio demais. Eu não espero nada daquele irmão, daquela irmã. Sinceramente, eu não espero muito não. Por que você chega ao ponto de dizer isso, pensando que você mesmo é o Deus que conhece a semente que está dentro? É pelas ações, é pelas obras. É pelo fruto da árvore que se conhece a árvore. Está entendendo, irmão? É pelo fruto. É pelo fruto. Se conhece uma árvore pelo fruto que ela produz. Então você fala assim: mas você não pode julgar, pastor. Claro, nós não podemos julgar, porque nós não podemos julgar. Qual é a única forma que nós não podemos julgar? Segundo a aparência, irmão. Nós não podemos julgar segundo a aparência. Eu acho que parece limão. Eu acho que parece laranja. Não é assim, você não pode fazer esse tipo de julgamento. Desde que quando deu o fruto, você diz: é realmente limão, é realmente laranja. Amém, irmãos? E quando você diz: eu não espero muito daquele irmão, eu não espero muito daquela irmã, pastor, você está no lugar de Deus, como é que o senhor pode julgar isso? É pelo fruto que está dando. É pelo fruto que está dando. Você não vem no culto, não toma santa ceia, não faz isso, não lê isso, naquele outro, é um crente morimundo. É pelo fruto que está dando. Diz o profeta: você pode julgar se você estiver na palavra. Amém, irmão? Você pode julgar se você estiver na palavra. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora. É claro que eu não espero que ninguém passe por isso. Mas se um dia você for comparecer diante de um juiz no tribunal, que você for julgado por ter uma comparação, vou colocar uma comparação, bebido.
bebeu bebida alcoólica e então você teve um pequeno acidente, não causou morte, mas vai ter que passar por um julgamento para poder você ter algum tipo de condenação, seja ela alguma coisa para você cumprir com a sociedade. Tá, tudo bem, fica bem. Aí, seu julgamento está marcado para segunda-feira. Hoje é domingo. E o juiz, por uma infelicidade, você encontrou com ele num bar enchendo a cara. Enchendo a cara. E pegou o carro e foi embora. Segunda-feira é o julgamento. E o juiz está lá. E você se colocar diante do juiz. Você pode dizer para o juiz que estava ontem bebendo a mesma coisa? Você não pode dizer para o juiz que ele estava bebendo. Você não pode dizer para o juiz: você não tem poder para me julgar. Você não tem condições para me julgar, porque ontem eu vi o senhor lá no bar enchendo a cara. Você não tem condições. Se for um bom juiz e diz: eu não julgo pelo meu caráter, meu filho, eu julgo pelo que está na lei. Aleluia. Amém, irmãos? É pelo que está na lei. Disse Jesus: o filho por si mesmo não julga ninguém, mas recebeu toda a autoridade do Pai para julgar. Amém, irmão? Não importa se ele era um homem baixinho, se era um homem desprezado, se não havia nele beleza alguma, e Anás e Caifás diziam: você não está na condição de nos julgar. Anda com pecadores, anda com republicano. Sim, nesse sentido, nesse corpo físico, mas o filho recebeu do Pai toda a autoridade para poder julgar. Então, quando você vai ser julgado, você não está apenas olhando para um homem que bebeu a noite toda como juiz. Ele está resguardado pela lei que lhe dá o direito de julgar. Quem está entendendo, irmãos? Você às vezes não pode julgar segundo a aparência, mas se sua vida está correta, de trás da palavra de Deus, você tem autoridade de julgar. Amém, irmão? Por isso que o mundo religioso não nos compreende, porque fica falando que nós estamos julgando as pessoas. Vocês ficam julgando batistas, julgando metodistas, julgando os pentecostais, julgando a denominação. Ora, irmão, nós temos respaldo, nós temos a palavra para poder julgar. Amém, irmão? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Lá estava o William Marion Branham. Ele tinha o poder do Espírito Santo dado a ele para discernir as intenções do coração. Quando alguém tem o poder de discernir, ele está na condição de julgamento, irmão. Quando a pessoa tem o poder de discernir, ela está na condição de julgar, de julgamento. E o profeta tinha isso em mão. O profeta tinha isso em mão. Ele recebia uma pessoa na plataforma e então o Espírito Santo vinha e discernia o que estava no espírito da pessoa. Diz: você fez isso errado, você fez aquilo outro errado. Ele está na condição de juízo, está discernindo. E quando nós discernimos, nós estamos numa condição de julgar. Então, se você está certo com Deus e você vê e está diante de uma pessoa, você pode dizer: irmão, você está errado nisso, está errado naquilo outro, aquilo outro. Mas se você não está na condição de julgar, é melhor você tirar a trave que está do seu olho para depois tentar tirar a trave que está do olho do irmão. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então é dessa maneira. Nós somos colocados aqui na terra para trazer um propósito de Deus. Diz o irmão Branham: todos nós fomos colocados aqui na terra por meio de um propósito. E esse propósito tem que trazer para Deus o que foi enviado para poder trazer. Cada um tem que cumprir o propósito que Deus colocou na alma de cada um para trazer a realidade. Viemos aqui todo embaraçado, todo enrolado com o pecado concebido pelo desejo sexual dos nossos pais. Mas essa esfera desenvolveu-se, desencadeou para que nós pudéssemos nos manifestar na terra, literalmente, pela produção da palavra, para que através dela, no crescimento dela, no tempo certo, podemos dar frutos para aquilo que Deus prometeu. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então, quando a palavra chegou para você, todo o tempo que você viveu na terra, até aquele momento, você pode dizer: chegou a minha hora. Amém, irmão? Você pode ter vivido 40 anos na
terra, mas quando a mensagem chegou naquele dia, você diz: agora chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu posso ter produzido um monte de coisa até aqui, mas o que eu vou receber agora vai, na verdade, ver e revelar quem realmente eu sou. E quando a palavra veio ao seu coração, você mostrou quem era. Você mostrou que era um candidato ao reino de Deus, um filho de Deus, pelo batismo do Espírito Santo. Amém, irmão? Porque a glória não é para quem recebe e começa. A glória é para quem recebeu e ainda continua e chega no final. Diz o irmão Branham: a glória não é para quem começa, a glória é para quem termina. Muita gente começou, muita gente deu início nessa mensagem, muita gente deu uma caminhada, talvez uma caminhada de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Muita gente deu início à caminhada quando aceitou, mas nessa jornada muitos que começaram não estão mais. Então a glória para ele já se foi, porque a glória não é para quem começa, a glória é para quem termina. Vamos ver. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Glória a Deus, louvado seja Deus. Domingo que vem, se Deus permitir, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Aleluia. Deus abençoe. O grupo do WhatsApp está aí, os irmãos têm toda a liberdade de fazer comentários. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais esse culto, por mais essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, meu Pai. Nós somos gratos, ó Pai, porque não é a nossa força, é a misericórdia do Senhor. Não é a nossa bondade, é a bondade do Senhor. Não é um mérito nosso, não há nada em nós bom, mas bom é só o Senhor. Por isso que foi a graça do Senhor revelada a cada um de nós, foi a misericórdia do Senhor diante de nós, porque o Senhor viu de antemão que quando a mensagem chegasse, nós não a recuaríamos, nós não resistiríamos, ó Pai, como muitos estão resistindo, como Janes e Jambres resistiu a Moisés. Ó Deus, mas nós aceitamos de todo o coração, e quando nós aceitamos algo vindo de Deus, há um preço a pagar, há um preço que deve ser pago, mas nós estamos aqui pela graça do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe teus filhos, ó Pai, a voltar para os lares, para os seus lares, os guarda pelo caminho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, prova te venceu, Deus te abandonou. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espere no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Amém, Deus abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Até os seus amigos viram sua prova, disseram: vai vencer, porém se enganou.